E aí, pessoal? Ontem o Marcelo Crivella, prefeito aqui do Rio, ele visitou uma favela, a Rocinha, que o Rio, aí vocês devem saber, tá um caos danado no Rio, um caos, bala pra lá e pra cá, ruas, estradas, avenidas fechadas por causa desse caos. Enfim, o Marcelo Crivella foi ontem numa favela aqui do Rio, Rocinha, pra ver também a situação, mas aquela média também, né, de aparecer que enfim, essa cobrança, o prefeito tem que estar lá, tem que estar nas tragédias e tal. E ele viu casas, isso segundo reportagem do Globo, ele viu casas crivadas, cheias de rombos por causa das balas, né? E até chegou a ver uma igreja Assembleia de Deus também, crivada, né? E aí o Crivella, ele brinca falando que ele, olhando a Igreja Universal, que não sofreu com isso, com essas balas, ele brinca falando: ah, Deus protegeu a Igreja Universal. Sabe, pessoal, assim, não é implicância minha, porque eu sou um neo-ateu e tal, eu sou ateu, sim, mas aqui no canal mesmo, eu já defendi o Crivella em algumas ocasiões, tá? E eu faço a pergunta para vocês, cristãos, há cristãos aqui que acompanham o canal, eu faço a pergunta para vocês: qual a diferença de uma pessoa que fala isso para um ateu, né, em um momento de uma tragédia, como houve no caso da Chapecoense, um ateu falando: ah, Deus não protegeu, né, como no caso do avião que caiu, Deus não protegeu. Basicamente a mesma coisa, sabe? Basicamente a mesma coisa. Porque quando o Crivella fala que Deus protegeu a Igreja Universal, sendo que ele passou pela Igreja Assembleia de Deus e outras casas da comunidade, da favela, ele acabou ali dizendo, já implícito na fala dele, que Deus não protegeu a Igreja Assembleia de Deus e as demais casas, né, crivadas por balas. E como que fica, pessoal? Isso me lembra aquele caso da Marina Silva, depois da queda do avião do Eduardo Campos. O Eduardo Campos morreu com aquela queda, e aí a Marina Silva disse que houve uma providência divina, que Deus também salvou, sabe? A própria Marina foi salva por Deus. Me lembra isso, e é uma fala lamentável, uma fala infeliz, sabe? Uma coisa assim: nossa, então Deus não protegeu lá o outro lá, sabe? Você está falando isso, é praticamente a mesma coisa que o ateu, né? Ah, Deus não protegeu, é a mesma coisa, a fala é a mesma, sabe? Basta pensar um pouquinho, calma aí, se Deus protegeu a Universal, Deus protegeu a Marina, então Deus não protegeu lá o Eduardo, Deus não protegeu a Igreja Assembleia de Deus, né? Então eu acho que os cristãos, eles devem pensar também em falas assim, de cristãos como Crivella, porque quando for criticar o ateu, falas infelizes também, né, frases como: ah, Deus não ajudou e tal, pense também nessas frases de Crivella. Mas enfim, pessoal, esse é o meu vídeo, então até a próxima.